Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos no capítulo 6, que se chama A Oração, e o tema já diz o que o Alexandre vai mostrar na prática para o André como recurso mais eficiente contra o vampirismo que ele observou nos dois capítulos prévios, e a gente viu o rapaz, a mãe e a irmã dele conversando, e em determinado momento eles se separam e o rapaz toma o caminho de casa e o Alexandre convida para que o André acompanhe, junto com o Alexandre mesmo, o rapaz até o retorno ao seu lar. Bom, no começo, o André descreve como era incômodo para ele observar aquela situação. Ele ainda destaca identificar a posição de vítima cercada por duas formas escuras. Vítima é meio que um jeito estranho de falar perto de tudo que a gente estudou no capítulo passado. Ou seja, ele tem a sua responsabilização por estar dentro daquela situação. Mas mesmo assim, isso incomodava o André. E ele começa a descrever aqui um pouquinho do que foi a vida dele como médico na Terra, porque nesse ponto ele se sentia incapaz de auxiliar, enquanto na Terra, com tudo que ele estudou, ele sabia quais recursos ele tinha para combater cada uma das doenças, porque ele conhecia as doenças. Então, ele conhecia quais eram os remédios, quais eram os recursos possíveis para cada tipo de enfermidade que o corpo trazia. Ali, porém, ele diz que tinha uma diagnose completamente diferente. Escapava do conhecimento dele os sintomas e os antigos métodos que ele conhecia de curar. E, ao mesmo tempo, ele olhando para o rapaz, ele identificava como um doente realmente grave. Ele descreve assim: viam-se-lhe os parasitos escuros, observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis? E o André destaca que ele conhecia muito bem, pelas experiências prévias que ele teve, todos os esforços dos companheiros espirituais, particularmente da colônia Nosso Lar, né, que é o que ele mais conhecia, a fim de atenuar diversos sofrimentos no contexto dos desencarnados. Só que agora era um aprendizado diferente para ele, porque ele estava observando um companheiro encarnado. Então ele ficava se perguntando de que forma, ou seja, por quais fatores ministrar o socorro indispensável. Como é que podia se buscar o alívio para tantas angústias que ele estava sentindo? E o Alexandre fala: ó, essas coisas que você está perguntando, essa sua curiosidade é bom para o seu próprio coração, porque afinal por mais que seja uma responsabilidade daquele companheiro encarnado estar naquela situação, havia um sentimento de compaixão por parte do André. E isso é importantíssimo. É uma coisa que a gente precisa repetir, né, perseverar nesse aspecto. Não é porque nós estamos passando por uma situação difícil, por culpa nossa mesmo, que não haja extrema solidariedade por parte dos desencarnados que estão aí vigilantes para nos acompanhar e até mesmo entre nós encarnados. Então não é porque, por exemplo, uma pessoa está na rua desamparada, mas é porque é usuária de droga e ela escolhe estar naquela situação. Ué, é uma escolha dela, mas nós podemos, na verdade, devemos continuar sentindo compaixão e buscando recursos de despertar a pessoa para que aquela situação se modifique. Então é mais ou menos isso que o André estava sentindo e o Alexandre elogia que ele esteja com essa preocupação. Aí ele fala, ó, dadas as perguntas que passaram pela mente do André, o Alexandre destaca, essas manifestações do vampirismo não são exclusivas dos encarnados, não. Estão aí em todos os contextos da vida. Ele diz, criaturas desviadas da verdade e do bem em todos os caminhos evolutivos reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Ou seja, pessoas que se sintonizam da mesma forma e ficam ali vibrando aquele mesmo contexto de sofrimento. E ficam, basicamente, vampirizando-se umas às outras e vampirizando aqueles que ainda estão encarnados, porque tem um pouco mais do magnetismo pessoal para dar, um pouquinho mais do magnetismo referente à Terra. Aí ele finaliza assim: todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental, tudo que é pensamento, está revestido de forças plasmadoras e exteriorizantes. É o jeito bonito de falar que quando a gente pensa, a gente cria. A gente não cria um negócio material assim, um objeto, mas a gente cria no fluido cósmico universal e somos responsáveis por todas as nossas criações.
Tá. E o André continua o diálogo, tá? Mas como lutar contra essas forças mentais degradantes? No mundo, a gente tem a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos que servem para cada tipo de sistema que fica falho. Mas e aqui? Aí, o Alexandre continua explicando. Vai chegar o tempo que a ciência médica vai atingir culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório, no corpo físico, a sombra da alma eterna, querendo dizer que toda vez que a gente cuidar de alguma coisa do corpo, a gente não deveria estar olhando só para o corpo. Por isso a importância das medicinas holísticas, né, que olham, que nos olham como um todo, como o mental, o espiritual, o físico, e pensa nisso tudo para tomar decisões sobre os antídotos a serem aplicados. E não só como a medicina materialista, né, que é o que majoritariamente predomina, e que trata só o que está sendo exteriorizado pelo corpo, o que é possível mensurar com os instrumentos que a gente tem. Aí ele diz, o Alexandre ainda, cada célula é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai, o Pai, Deus, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Quanto ao combate sistemático do vampirismo, nas múltiplas moléstias que atacam a alma, aqui também, falando do plano dos desencarnados, não faltam processos saneadores de limpeza e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, a gente é obrigado a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. É nossa responsabilidade e nós precisamos agir como médicos da nossa própria alma. Ele continua dizendo: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Muita coisa pode se fazer. E ainda destaco, há 2 capítulos atrás, eles estavam em uma reunião de desenvolvimento mediúnico em que os vampirizadores não podiam entrar. Então, o local era todo preparado, toda aquela atividade também ajudava a combater aquelas larvas psíquicas que cada um deles cultivava. Então, é um exemplo do que ele está falando aqui, que tem várias formas de medicação. Mas, para fornecer para você um exemplo de demonstração prática, vamos visitar o lar dele, vai conhecer o mais poderoso antídoto. E aí, quando chegaram na porta da casa do moço, o André destaca que as entidades infelizes que estavam acompanhando o rapaz ficaram irritadas, ficaram contrafeitas. Alguma coisa impedia que elas entrassem na casa. E Alexandre fala: bom, André, você já conhece que a prece traça fronteiras vibratórias. Aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta, ou seja, a mulher dele, a esposa desse rapaz, com a sua oração, criou uma vibração na casa que não permitia que os infelizes amiguinhos pudessem entrar. Criou uma barreira magnética. O Alexandre continua explicando, para muito aprendizado para nós. O lar não é somente uma moradia de corpos, mas, acima de tudo, é uma residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, se converte em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. O nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, ou seja, tem seus grandes tropeços. Mas sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. Atenção! Ninguém falou aqui que era uma jovem espírita, falou que era uma jovem cristã. Podia ser uma jovem budista, podia ser uma jovem ateia, desde que se cultive os bons pensamentos, se cultive a oração, que do ponto de vista de quem não segue uma religião explícita, às vezes não é direcionada a Deus, mas é direcionada às forças do universo. Então, muitas pessoas não acreditam em Deus pela forma como Deus lhes foi apresentado, mas ainda assim cultivam pensamentos elevados. Elas exteriorizam o bem de uma forma intensa e de uma forma natural, sem rótulos de religiosidade. Então, ele estava voltando de uma casa espírita, de um desenvolvimento mediúnico, e não se fala nada sobre a religião dela, sobre o que ela acreditava. Ele se atém a dizer que ela cultivava a prece e ela era muito melhor estruturada espiritualmente do que o próprio marido, que estava voltando de um centro espírita, que estava voltando.
de uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Bom, aí o André fala, realmente a tranquilidade interior, porque agora eles entraram na casa, a barreira vibratória era para os inferiores, eles conseguiram entrar, era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. E agora o rapaz que entrava no quarto para naturalmente repousar, o Alexandre puxou o André, né, encaminhou o André para que eles também ficassem à porta do quarto. E ele bateu como se estivéssemos, diz o André, ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Veja, a porta não era uma barreira para eles, mas, por educação, antes de entrar no quarto do casal, eles bateram levemente a porta e o André descreve que uma senhora muito jovem, que ele entendeu imediatamente ser a esposa do irmão lá do rapaz, desligada do corpo físico nos momentos de sono, veio atender e saudou Alexandre afetuosamente. Dados as apresentações para ela saber quem era o André, ela diz: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem, desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. E eles entraram no quarto. E no mesmo instante, o rapaz se colocava nos lençóis, com muito cuidado para não acordar a esposa, e André contemplou o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade, e ele viu os fios tenuíssimos de energia magnética que ligavam a alma dela, que estava ali dialogando com Alexandre e com André, com o corpo físico que repousava na cama. E aí, como o rapaz já tinha ido se deitar, ela diz para eles: desculpem-me, preciso atender agora aos meus deveres imediatos. E o Alexandre: fique à vontade, Cecília, a gente só passou aqui para te ver. E ela, beijando as mãos do instrutor, do Alexandre, falou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. O Alexandre ficou em silêncio, meditando por alguns instantes, provavelmente, né, atendendo esse pedido de fazer uma prece também para reforçar as energias daquele lar. E aí o André descreve que enquanto o Alexandre ficava lá insulado nele mesmo, ele observa a cena, a esposa desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante o rapaz, como se estivesse se ajeitando no travesseiro, acabava colocando a cabeça no colo espiritual da esposa e ela, acariciando a cabeça dele, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda e eu podia sintonizar com suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Reparou com assombro que o coração dela se transformou num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, como raios que se projetavam sobre o corpo e a alma do organismo, o corpo, né, o organismo físico e também o organismo espiritual do marido dela. E fala que esses corpúsculos atingiam o corpo todo, mas mais especificamente a zona do sexo, que era a mais afetada para aquele rapaz, e identificava que essa concentração de energias dela destruíam as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Só que esses elementos mortíferos, essas larvas psíquicas que o André tinha observado antes, não se deixavam vencer fácil, não. Lutavam desesperadamente contra os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão do angustioso cansaço. Demonstrava agora calma e gradativamente sentia-se mais forte e feliz no momento em curso, no momento daquela prece. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. E aí vem o Alexandre para explicar. Tá vendo, André? A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Oração é vibração, energia, poder e está muito além de simplesmente um movimento mecânico da boca que fica repetindo frases que não saem do próprio coração. A criatura que ora, continua Alexandre, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Esse estado psíquico descortina as forças ignoradas, as forças que a gente nem sabe que tem, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. E o Alexandre continua. E você não ignora que as próprias forças inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. E aí ele vai descrever que a gente é rodeado de raios por todos os lados. Sejam raios que vêm de planetas e estrelas distantes, ele não está nem falando da radiação solar,
que vem da água, dos metais, do solo, dos vegetais, dos irracionais e dos próprios semelhantes. Nós mesmos também emitimos raios e recebemos raios dos nossos companheiros encarnados e desencarnados. Continua ele. As emanações psíquicas que envolvem a humanidade são provenientes também das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens, de várias origens. E também emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muito afastadas de nós. Não tenhamos dúvida quanto ao poder de alcance das nossas vibrações. Então, não tem problema se a gente está vibrando por uma guerra que está acontecendo do outro lado do mundo. Não tenhamos dúvida de que as nossas energias chegam sim até lá. Continua, Alexandre. Toda prece elevada é um manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com devido equilíbrio do sentimento transforma-se, pouco a pouco, em foco irradiante das energias da divindade. E aí o André fica pensando: bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Aí o Alexandre, então, o potencial de emissão divina pertence a ela. Para ele, é um acréscimo de misericórdia, que o fato dele realmente interiorizar ou não vai depender do trabalho próprio dele. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe. Finalmente, ele precisa ser o médico vigiante dele mesmo. Nós precisamos do orar e vigiar, nós precisamos ser médicos vigilantes de nós mesmos. Mas o caminho a gente conhece, está aí apresentado o grande antídoto. Cabe a nós tomar esse remedinho ou não. Remedinho gratuito, remedinho que só nos faz bem. Cabe só a nós decidirmos incluir esse hábito na nossa vida. Semana que vem, continuamos em outro capítulo com aprendizados sobre a intervenção que os espíritos amigos têm continuamente aqui entre nós encarnados. Abraço e até a próxima.